Ora bem, continuando com o estudo da flexão, vamos falar agora de vigas em T. E as vigas em T são vigas que são particularmente bem adaptadas à flexão para os momentos positivos, uma vez que têm o botão onde ele é mais preciso, ou seja, na zona de compressão, e na zona de tração e na alma não é tão necessário o botão, embora na zona de corte da alma seja necessário para retirar o esforço transverso, mas na zona de tração em estado limite último ele não é considerado e, portanto, não é necessário. Portanto, as vigas em T têm a característica principal de terem um banzo, obviamente, mais largo do que a alma, e desde que o eixo neutro permaneça na altura do banzo, a viga retangular é tratada exatamente como se tratasse de uma viga retangular normal. Portanto, a viga em T ou uma viga retangular são iguais. Portanto, se o eixo neutro permanecer no banzo, a secção, esta é a zona comprimida da secção, portanto, esta é a zona do banzo, e reparem que em termos de dimensionamento nós tratamos a viga em T exatamente como se tratasse de uma viga retangular. Se o eixo neutro estiver na alma, aí a secção em T deixa de ser tão eficiente, uma vez que temos aqui uma zona já menos aproveitada, e nesse caso podemos resolver essa situação usando estas aproximações que estão aqui em baixo, admitindo que a tensão é constante na zona do banzo e temos aqui um diagrama parábola retângulo na zona da alma. Portanto, isto funciona bem. Muito, muito importante, que é quando temos a secção sujeita a momentos negativos, a secção em T sujeita a momentos negativos, portanto temos na mesma a secção em T. Mas se agora tivermos momentos negativos, o eixo neutro está na zona inferior da viga. Portanto, continuamos a poder tratar a viga como uma secção retangular, mas em que agora a largura do banzo é igual à largura da alma. Portanto, isto é muito importante de não confundirem, porque, obviamente, que a resistência e o comportamento é completamente diferente quando se trata de uma viga em T sujeita a momentos positivos ou uma viga em T sujeita a momentos negativos. Um dos problemas das vigas em T, problema, enfim, uma forma de expressão, é que como elas funcionam como secções retangulares bastante largas, elas necessitam em geral de bastante armadura e por vezes é difícil de colocar toda essa armadura nesta zona estreita do banzo apenas numa camada. Portanto, nas vigas em T é usual termos mais do que uma camada de armadura na face inferior. Por esse motivo também, muitas vezes, e se olharem para as secções, sobretudo na pré-fabricação, isso é corrente. Se olharem para as vigas por baixo dos viadutos com alguma atenção, por exemplo, veem que muitas vezes as vigas em T, na face inferior, têm uma zona mais larga precisamente para poderem acomodar toda a armadura nessa zona. Regra geral, nas vigas em T, nós temos mais do que uma camada de armadura. É corrente ter várias camadas de armadura. O que quer dizer que a altura
útil, ou seja, o centro de gravidade das armaduras não está localizado rigorosamente na primeira camada da armadura, mas está algures mais acima. E, portanto, se normalmente nós consideramos que o centro de gravidade das armaduras nas vigas está a cerca de 5 ou 6 centímetros da zona da face inferior, obviamente que depende do recobrimento, depende da classe de exposição em que está localizado o botão, mas enfim, esses valores, a ordem de 5, 6 centímetros, são valores mais ou menos correntes. Nas vigas em T, esse valor andará mais perto dos 8, 9, 10 centímetros. E, portanto, é algo também que devem ter em conta no dimensionamento. Como nós, quando estamos a dimensionar, não sabemos quantas camadas de armadura é que colocamos, o que eu vos aconselho é, normalmente, nas vigas em T, usar um A em vez de 5 cm, por exemplo, de 8 cm ou de 9 cm, determinarmos a quantidade de armadura, vermos a distribuição real de armadura, tendo em conta os vários espaçamentos, e depois ajustar o valor de A e recalcular a capacidade resistente, se for caso disso. Se a diferença for muito pequena, não vale a pena estarmos a recalcular a armadura. Uma questão que ocorre muitas vezes em lajes é que as lajes de pavimento apoiam nas vigas, o que quer dizer que nós temos a laje, temos a viga, a laje está a apoiar nesta viga, está a apoiar nesta viga. Isto obviamente não está à escala, o afastamento entre as vigas em geral é muito maior do que este. O que quer dizer também que, por norma, a viga não é apenas isto. Se a viga estiver sujeita a momentos positivos, não é só este bocadinho que está comprimido. Portanto, há aqui uma zona da viga que também está a trabalhar a compressão. Portanto, nós, quando temos uma laje ligada a uma viga, para os momentos positivos, nós poderemos considerar aqui uma largura efetiva para o funcionamento desta viga, que é diferente da largura usual da viga. O Eurocódigo, no capítulo 5, fornece indicações para o cálculo dessa largura. É este ponto que vocês veem aqui na imagem, 5321, portanto, largura efetiva dos banzos, isto para todos os estados limites, quer para estados limites últimos, quer para estados limites de utilização. E essa largura efetiva é considerada tendo em conta as regras que vamos ver a seguir. Só para relembrar e para perceberem de onde é que vêm estes valores representam os pontos de inflexão de diagrama de momentos, inflexão no sentido em que passam de positivos para negativos. Quando nós temos uma viga contínua, o diagrama de momentos, estarão com certeza recordados disso da teoria das estruturas ou da resistência de materiais, é um diagrama de momentos deste género. Em que estas zonas de inversão de momentos, portanto, que passam de positivos para negativos, se situam sensivelmente a 15% do vão, 15, 20% do vão. De forma simplificada, o Eurocódigo considera a 15% do vão, o que quer dizer que a zona entre pontos de momentos nulos no primeiro vão será de cerca de 0,85 do comprimento do primeiro vão. Nos vãos intermédios será de aproximadamente 70% do comprimento do vão. Nas zonas dos apoios, 0,15 para cada lado dos vãos adjacentes, a soma dos vãos adjacentes,
e no caso temos um tramo extremo em consola, será o comprimento total da consola mais 15% do vão que está a dar continuidade a essa consola. Portanto, estes são os pontos de momento nulo. Estes pontos são importantes porque a largura efetiva do vão é calculada em função desta largura. E é calculada a partir, então, destas expressões que estão aqui. Portanto, o B efetivo será a soma dos B efetivos para a direita e para a esquerda, somado, obviamente, a largura real da viga, e menor ou igual que B, em que B é a distância a eixo da viga adjacente, a metade da distância para cada lado, obviamente, porque se temos aqui a área de influência desta viga aqui do meio, não se pode sobrepor à área de influência da viga que está ao lado, porque fisicamente, obviamente, que eles têm que haver aqui uma divisão entre os dois. Portanto, o comprimento máximo para o vão efetivo é até metade do vão da distância à viga seguinte. Cada um dos B efetivos, quer para a direita, quer para a esquerda, é dado por esta expressão que está aqui, 0,2 BI, em que BI é metade da distância ao vão, à viga seguinte, mais 0,1 L0, portanto, em que L0 é a distância entre pontos de momento nulo. E, portanto, podemos aqui fazer um exemplo rápido. Vamos imaginar que temos uma viga com 0,25 por 0,50 e que a distância entre vigas, esta distância seria 5 metros. E vamos imaginar que o L0 era obtido a partir de, estamos a falar, vamos por aqui algumas hipóteses, vamos imaginar que era uma viga extrema que tinha um vão L de 6 metros. O que quer dizer que o L0 seria 0,85 vezes 6 e, portanto, 6 vezes 5, 30 e 3, 6 vezes 8, 48 dava 5,1 metros, se eu não me enganei a fazer as contas, acho que é isso, não é? Sim, sim. O BI, quer seja, uma vez que a distância é igual para os dois lados, seria 5 sobre 2. Portanto, seriam 2,5 metros. Portanto, o B efetivo I será igual, isto para cada um dos lados, a 0,2 vezes 2,5 mais 0,1 vezes 5,1. E isto dava quanto? Um 1,01. 1,01 metros. Isto é menor
do que 2,5. E, portanto, o B efetivo total seria 2 vezes 1,01 mais 0,25, que dava 2,26, não é? 2,27. Portanto, podíamos, se quiséssemos, ir até um vão efetivo de 2,27 metros para esta viga. Alguma dúvida, alguma questão? Ok. Passamos agora então para os modos de rotura em flexão. E os modos de rotura têm a ver com, ou estão relacionados com a quantidade de armadura que a secção tem e, por consequência, com o eixo neutro que temos, a profundidade do eixo neutro. Já vimos, quanto mais baixa for a profundidade do eixo neutro, quanto maior for a zona comprimida, menor será a extensão nas armaduras e mais próximo do regime elástico elas estarão. E, portanto, nós podemos ter várias formas de rotura, sendo que aquilo que nós queremos é que a armadura na rotura esteja plastificada e o botão esteja comprimido, portanto haja uma rotura simultânea pelo botão e pela armadura. Nós podemos então identificar 3 modos de rotura distintos. O primeiro modo de rotura corresponde a vigas que são muito fracamente armadas e, ao estarem fracamente armadas, têm o eixo neutro muito em cima, portanto será um eixo neutro muito pequenino, conforme vocês veem aqui nesta imagem superior, o que implica que as fendas estejam muito abertas, implica grandes deformações na armadura. Se pensarmos em termos do diagrama de extensões na secção, corresponde a um eixo neutro assim, portanto uma grande extensão na armadura. E se temos uma grande extensão na armadura, nós não nos podemos esquecer nunca que as tensões e as extensões estão relacionadas e, portanto, se nós temos uma grande extensão na armadura, temos uma grande fenda aberta e tendo uma grande fenda aberta, tendo uma tensão muito grande, nós podemos ter uma rotura por tração do varão. E temos aqui o exemplo de uma fotografia, de umas vigas ensaiadas, feitas por uns colegas vossos, ensaiadas no concurso das vigas, em que vêem, de facto, o eixo neutro com uma profundidade muito pequena, a fenda muito aberta e temos uma rotura por tração da armadura. Portanto, é perfeitamente possível de identificarmos na rotura e vermos o varão como se estivesse sujeito a um ensaio de tração, tanto com um colo de restrição e tudo. Um modo de rotura corrente depois será o modo Z2, indicado aqui na figura, em que vocês veem que as vigas, as fendas estão bastante abertas, não tanto como no caso de cima. Vemos o botão também esmagado, portanto temos uma rotura em simultâneo, quer pelo botão, quer pela armadura. Reparem que aqui o botão está na figura de cima, na rotura, para o caso das vigas fracamente armadas, o botão está praticamente inalterado. Não se vê nenhum tipo de esmagamento.
Finalmente, para o terceiro modo de ruptura, corresponde a nós termos vigas com uma grande quantidade de armadura, e quando as vigas têm uma grande quantidade de armadura, quer dizer que o eixo neutro está muito em baixo. Portanto, corresponde a termos um eixo neutro nesta figura muito em baixo, a extensão no botão, como sabem, é a mesma. Temos um eixo neutro muito em baixo, uma extensão na armadura muito pequena, o que quer dizer que nós podemos ter até a armadura praticamente em regime elástico ainda na ruptura. Isto quer dizer que temos uma ruptura com deformações muito pequenas, porque o aço está com uma tensão muito baixa, e portanto nós temos uma ruptura por compressão, por esmagamento do botão. Reparem, toda esta zona aqui neste diagrama está comprimida, vocês veem aqui na fotografia de baixo, na imagem Z3, uma grande extensão da zona de compressão, a viga muito menos deformada que nos casos anteriores, as fendas menos abertas, há a ruptura por esmagamento do botão, e obviamente que depois o botão, ao romper, faz com que a armadura também rompa a seguir, porque deixamos de ter botão, e portanto há uma ruptura total depois da peça. Esta situação nós não queremos que ela ocorra nunca, porque é uma ruptura com muito pouca deformação, portanto sem aviso, é uma ruptura frágil com pouca ductilidade. Portanto é uma situação que nós, em geral, não pretendemos obter. Aqui é uma imagem da ruptura de uma viga fracamente armada. Veem aqui o varão tracionado, partido, aliás, não é? Portanto, ele entrou completamente em ruptura. Portanto, está aqui uma ruptura do varão. Está aqui o outro varão, está aqui um e está aqui o outro. E veem que até se vê perfeitamente a redução de secção do varão. Portanto, temos um aço, uma ruptura em que o aço rompeu por tração, o que implica, de facto, uma grande deformação da viga. Isto é um ensaio de uma viga até à ruptura, a formação das várias fendas, e depois na ruptura para uma fenda, abre-se a segunda fenda do lado esquerdo, e depois a fenda fecha quando a ruptura se encaminha definitivamente para a fenda do lado direito. E vem o botão a esmagar. Um outro aspecto relacionado com a seleção tem a ver com a relação entre o momento resistente e a armadura. Se nós desenharmos num gráfico no eixo das ordenadas o momento resistente e no eixo das abscissas a área de aço, para uma viga simplesmente apoiada com uma camada de armadura, nós temos esta forma do diagrama momento-armadura que vocês estão aqui a ver. Portanto, vemos que inicialmente há um comportamento, há uma relação praticamente linear entre o momento resistente e a área de aço, até que, a partir de certa altura, nós, por mais que aumentemos a área de aço, pouco estamos a ganhar em termos de momento resistente. Portanto, esta zona inicial aproximadamente linear corresponde às zonas de ruptura 1 e 2, que nós definimos anteriormente. Portanto, tem a ver com o facto de nós termos aço plastificado e betão em ruptura por compressão. A zona 3 corresponde a termos eixos neutros muito baixos, em que nós começamos a ter o aço em regime elástico. Portanto, se o aço está em regime elástico, quer dizer que o aço não está totalmente aproveitado, e portanto, se ele não está aproveitado, por mais aço que a gente lá ponha, o aumento de resistência é apenas residual.
Portanto, obviamente, então, que nós não queremos dimensionar as armaduras para a zona 3, porque não é eficiente de todo, e vamos sempre dimensionar as armaduras para a zona 1 e para a zona 2. Portanto, esta é a forma de dimensionamento, é para estas zonas de armadura, zona 1 e zona 2. Uma característica importante desta zona, que é, enfim, parcialmente visível aqui, é o que é visível se estivermos com atenção, é que este diagrama é côncavo, ou seja, tem a concavidade voltada para baixo. E isso tem uma consequência importante, que é, se eu desenhar então aqui exageradamente o diagrama momento resistente versus área de aço, ele será um diagrama assim, com concavidade voltada para baixo. Qual é a consequência deste efeito? A consequência deste efeito é importante em termos de um dimensionamento expedito das armaduras. Portanto, imaginem que eu dimensiono uma armadura para este momento resistente, que eu vou chamar MRDN. Vamos imaginar que o meu N é o número de varões na secção e que eu usei 6 varões. Se eu, em vez de 6 varões, usar agora 3, porque ao distribuir a armadura na viga, vamos imaginar que eu agora quero saber qual é a resistência de 3 varões, eu posso fazer o seguinte, eu posso traçar uma linha reta até este ponto. Este corresponde a ter aqui os 6 varões. E se eu quiser saber o momento resistente de 3 varões, eu posso simplesmente ir aqui a esta reta e dizer que este é o meu momento resistente de 3 varões. Como esta curva é côncava, eu sei que este valor que eu calculo desta forma é inferior ao valor real. Portanto, eu posso simplificar a minha capacidade resistente desta forma. Se eu disser que a capacidade resistente é esta, eu estou do lado da segurança porque a minha capacidade resistente real é esta que está aqui. Portanto, eu quando quero dispensar varões numa viga, imaginar, porque reparem, o diagrama de momentos não é constante ao longo da viga, portanto eu na zona central, por exemplo, preciso de 6 varões, ou no apoio preciso de 6 varões, mas a uma determinada distância dessa zona eu já preciso de menos varões. Mas imaginar então que eu quero dispensar metade dos varões, eu sei que o meu momento resistente é pelo menos metade do momento resistente total. E desta forma, eu sem fazer mais contas nenhumas, a não ser esta conta, esta proporção simples, eu consigo determinar a minha capacidade resistente da viga. Atenção que isto é válido se eu calcular o momento para o total de varões. Eu não posso calcular o momento resistente para um varão e multiplicar por 6 para obter o momento resistente de 6. Isso é do lado da insegurança. Do lado da segurança é calcular o momento resistente para o número total de varões e depois calcular o momento resistente para um número de varões menor do que esse a partir desta expressão que está aqui representada. Alguma dúvida? Querem colocar? Alguma questão? Não, professor. Ora bem, se nós queremos dimensionar as armaduras para a zona 1 e para a zona 2, nós temos que impor que
o momento máximo, ou que a profundidade do eixo neutro máximo seja limitada, porque nós não queremos ter o aço plastificado. E, portanto, se nós não queremos ter o aço plastificado, nós vamos pegar no diagrama de extensões na rotura. Temos aqui a extensão no aço e vamos impor que a extensão no aço seja menor que epsilon yd, ou que no limite seja igual a epsilon yd. O epsilon aqui é dado por aquele diagrama que nós já conhecemos, que é o epsilon C2. Eu sei o diagrama, então, de extensões que corresponde à minha profundidade máxima do eixo neutro para que a armadura não entre em regime elástico. Conhecido o x, eu através daquelas expressões normais de dimensionamento, posso calcular o momento resistente na secção e qual é a quantidade de aço que corresponde a esse momento. Se eu usar esses critérios, dependendo da classe de resistência, porque, como sabem, o epsilon C2 depende da resistência do botão à compressão, mas, enfim, para os botões correntes eu tenho estes valores que estão aqui, diferentes, obviamente, para o aço A400 e aço A500, uma vez que o epsilon YD é diferente para o A500 e para o A400, e eu tenho então estes valores do momento reduzido máximo. Lembram-se que o momento reduzido máximo, ou momento reduzido, era igual a M RD sobre B D2 F CD. Quando eu falo do momento reduzido, estou a falar sempre do momento resistente da secção. Estes seriam os valores máximos que eu teria que considerar para não ter a plastificada. Contudo, o Eurocódigo apresenta uma restrição em geral maior do que esta e os limites são mais severos que estes, se nós quisermos. Nós devemos dimensionar as armaduras para profundidades do eixo neutro, para momentos resistentes, menores do que estes, e estes são os valores calculados de acordo com as ductilidades recomendadas pelo Eurocódigo. Como passamos daqui para aqui, está explicado no livro, nós vamos perceber isto melhor para o ano na disciplina de estruturas de betão armado e pré-esforçado, mas o importante aqui é que a profundidade máxima do eixo neutro ou, alternativamente, o momento resistente máximo na secção são dados para os botões correntes por estes valores que estão aqui nesta tabela. Portanto, um momento limite máximo de 0,3 e uma profundidade máxima para o eixo neutro de 0,448, ou seja, de aproximadamente 0,45. Estes são os valores limites para a profundidade do eixo neutro e para o momento resistente. Se o momento for superior a este, e de forma a garantirmos esta profundidade do eixo neutro de 0,45, qual é a solução que nós podemos adotar? O que é que vocês fariam? Se nós tivermos um momento superior a este, quisermos garantir esta profundidade do eixo neutro, como é que nós podemos resolver a situação? Metíamos mais armadura, não é? Não, isso não nos resolve a questão, porque se nós metermos mais armadura, estamos a baixar o eixo neutro, não é? Assim, sim, pois. Porque há um equilíbrio entre a força de compressão e a força de tração. Força de tração.
Portanto, eu consigo, de facto, aumentar a resistência baixando, colocando mais armadura, só que eu não quero, porque eu não quero aumentar a profundidade do eixo neutro. Não é? Essa é que é a minha limitação, é que o eixo neutro não pode ser, a profundidade do eixo neutro não pode ser superior a isto. E, portanto, eu não posso aumentar só a quantidade de armadura, porque isso implica-me que, ao eu impor que a força de tração é igual à força de compressão, o eixo neutro fica maior, fica mais para baixo e, portanto, estou a aumentar a profundidade do eixo neutro. Que solução é que eu poderia impor? Eu quero aumentar, obviamente que eu podia aumentar a secção, mas se eu aumentasse a secção eu resolvia a questão, mas sem aumentar a secção. O que é que eu preciso? Se eu precisar de mais momento, vamos imaginar, então temos aqui a secção, temos aqui a área de aço, temos aqui a zona comprimida, temos aqui o binário das forças, o FC e o FS. Eu preciso de aumentar este binário, mas não posso aumentar esta zona comprimida aqui para baixo. O que é que eu posso fazer? Como é que eu posso aumentar este momento? Como é que eu posso aumentar a força de compressão nesta zona sem aumentar a área de botão comprimido? Alterar a geometria? Não. Sem mexer na geometria da viga. Aumentando a tensão? Não posso porque já estou na capacidade de ruptura do botão à compressão. Então muda de botão. Mas eu não Claro. quero mudar de botão porque o fabricante não é de confiança. Ok. O que é que eu posso fazer mais? Eu preciso de mais força de compressão. O que é que eu posso lá pôr? Se não é botão, é o quê? Aço. Aço. Armadura de compressão. E, portanto, eu posso colocar aqui uma armadura de compressão adicional. E eu passo a ter aqui um FSC e aqui um delta FS igual ao FSC. Portanto, eu, se quiser manter esta profundidade do eixo neutro para momentos superiores a estes, a minha solução é colocar armadura de compressão. Ok? Portanto, se eu tiver momentos maiores que 0.3, o que eu vou fazer é aumentar a armadura de compressão de forma a garantir esta profundidade, aumentar não, colocar a armadura de compressão de forma a garantir esta profundidade para o eixo neutro. Ok? Professor, Diga. mas ao colocar a armadura não vai alterar o eixo neutro? Não. Porque o que eu vou fazer é o que está aqui representado nesta figura. Eu tenho a minha secção dimensionada para a minha secção limite. Ok? Portanto, esta profundidade do eixo neutro é a profundidade do eixo neutro máxima. O que é que eu vou fazer? Eu tenho um momento maior que o momento limite. Portanto, para o acréscimo de momento, eu vou adicionar um novo momento devido ao aço. A aço de compressão, que obviamente depois eu vou ter que somar também ao aço de tração. E, portanto, reparem, se olharem para estas forças que estão aqui, estas forças iniciais provocam-lhe ou equilibram-lhe parte do eixo neutro. Este acréscimo de força adicional não vai alterar a posição do eixo neutro. O eixo neutro mantém-se naquela posição ali. Nesta posição. Certo? Esta força adicional, ou este momento adicional, é um momento que não me vai alterar a profundidade
da zona comprimida para o botão. Portanto, eu tenho aqui o que eu vou chamar um MRD limite mais um delta MRD, que é simplesmente igual ao FSC vezes o braço das forças. E reparem que este braço eu sei à partida, porque isto, onde é que a armadura vai ficar, qual é a localização da armadura, sou eu que defino. Não é? Portanto, a partir deste recobrimento aqui em cima, esta distância DC, será igual a esta distância aqui em baixo. Pode não ser, mas à partida será igual. Portanto, este braço ZC, eu também sei à partida quanto é que vale. Portanto, isto será... Isto aqui é igual, esta parcela para não parecer... Portanto, o meu MRD total será igual ao MRD limite mais o delta MRD. Ou, se quisermos, o delta MRD será o MRD menos o MRD limite. E, portanto, daqui, se eu conhecer o delta MRD, o FSC será igual ao delta MRD a dividir por ZC, o que quer dizer que se eu considerar, vou escrever agora aqui deste lado, que o FSC é ASC FYD, a minha área da armadura de compressão será FSC sobre FYD e, por sua vez, será igual a delta MRD sobre ZCF YD. Eu calculo a área de armadura de compressão, a minha área de armadura total. Em baixo será o AS correspondente à armadura limite mais o ASC. Portanto, desta forma simples, eu dimensiono a armadura de compressão para a minha viga, garantindo uma profundidade do eixo neutro limite. Alguma dúvida? Alguma questão? Algumas expressões simplificadas para o dimensionamento rápido das secções para uma verificação dos valores limites. Numa secção, nós temos que o MED, ou que a área de aço é MED sobre ZFYD. Isto é sempre verdadeiro, se Z for o braço das forças. Né? Se eu tiver aqui a secção, tenho o FC, tenho o FS igual a ASF YD, esta distância é Z, tenho o meu momento atuante, momento resistente. Portanto, se eu fizer momento aqui neste ponto, é sempre FS vezes Z igual a MED, né? Será sempre MED igual a FS vezes Z, o FS é ASFYD, portanto eu tenho aqui esta expressão para calcular a área de aço, o AS igual ao MED sobre ZFYD. A minha questão é quanto é que vale o braço
Z, porque o braço Z depende da profundidade do eixo neutro, que eu não sei à partida. Uma forma simples de estimar esta quantidade é dizer que o Z é 0,9 D. Falta aqui um D nesta equação. Portanto, o M é D igual a Z. O AS igual a MED sobre Z FYD, portanto é igual a MED sobre 0,9 D FYD. Isto é uma estimativa de Z. E isto é uma forma aproximada de eu determinar a minha área de aço, ou ao contrário, de calcular o meu momento resistente. O momento resistente será aproximadamente igual a AS vezes 0,9D FYD. Para secções em T, a aproximação que normalmente se usa é que a força de compressão está aproximadamente localizada a meio da altura do banzo comprimido e, portanto, o braço não é 0,9D, mas sim D menos 0,5 HF. Portanto, a expressão é a mesma, isto será o valor de Z. Da mesma forma que vimos anteriormente, o MRD é o Z vezes o FYD vezes o AS. Isto são expressões simples, práticas e que permitem sempre fazer uma verificação rápida da capacidade resistente ou da área de aço que determinamos por um método mais elaborado. Alguma dúvida ou alguma questão?